Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa semana Deus colocou esse texto no nosso coração para que nós pudéssemos meditar nele, e aprove ao Senhor que tivéssemos oportunidade de trazer a mensagem nessa noite. Amados, Deus, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E Ele faz isso para que o homem vivesse para o louvor da sua glória. Ele cria o homem não como um robô, mas Ele cria o homem para que o homem tivesse vontade. E que essa vontade fosse, convergisse para que o homem pudesse buscá-lo voluntariamente. Não obrigatoriamente, mas voluntariamente. No entanto, nós já conhecemos a história. Logo no início da criação, há a queda do homem. Adão e Eva pecam, e esse pecado os afasta de Deus. Porém, esse pecado não fica contido apenas neles, mas esse pecado passaria a todos aqueles que nascessem após eles, a partir deles. Houve uma separação na comunhão do homem para com Deus por causa do pecado. Aquilo que havia de mais precioso lá no jardim do Éden foi interrompido por causa do pecado. A comunhão, a intimidade com o Criador foi interrompida por causa do pecado. E o pecado passa a todos os homens. E nesse texto que a gente leu, todo o capítulo 6 trata da corrupção geral do gênero humano. E por que isso? Por causa do pecado. O pecado age como se fosse um câncer. Ele degenera, ele desfigura, ele destrói, ele mata. E para a geração, e para aquela geração daquele mundo antigo, desse mundo antigo que a gente está falando aqui, era o que estava acontecendo. Porque a coisa estava tão grave, mas tão grave, que Deus resolve destruir, que Deus resolve exercer o seu juízo contra aquela geração. O pecado crescera de uma forma tão abundante que toda aquela geração estava completamente corrompida. Toda aquela geração estava completamente afastada de Deus, fora dos seus propósitos. E por isso, e por esse motivo, Deus precisaria
exercer o seu juízo por causa da prática indiscriminada de pecado daquela geração do mundo antigo. Devemos nos lembrar que, claro, Deus é amor. Mas dentro dos atributos de Deus, dentro das qualidades de Deus, dentro das características que formam o caráter de Deus, que formam quem Deus é, não é só composto de amor. E aqui nós enxergamos isso. Nós vemos um outro atributo de Deus além de amor, chamado justiça. E por causa do pecado, por causa da prática do pecado, por causa do pecado como estilo de vida dessa geração pré-diluviana. O texto que nós lemos declara que Deus fala com Noé, dizendo que o fim de toda a carne era vindo perante a face dele, porque a terra havia se enchido completamente de violência, e que ele desfaria aquele lugar, e ele desfaria as pessoas daquele lugar por conta do pecado. Por causa do pecado, os padrões de moralidade foram decaindo cada vez mais, a ponto de se tornarem insuportáveis para Deus. Um abismo chama outro abismo. A corrupção da humanidade no mundo antigo chegara a seu limite de tolerância aos olhos do Criador, e ele resolve exercer o seu juízo sobre todos. Porém, o que me salta aos olhos aqui, nesse texto, é que apesar de estar tudo muito ruim aos olhos de Deus, um homem se destaca. E quem é esse homem? Noé. E me salta aos olhos também que Deus achou em Noé graça, porque Noé se esforçava para não ser como todo mundo. Noé se esforçou para não parecer com todo mundo, porque ele buscava a Deus, em meio àquela geração corrompida e completamente perdida. Versículo 8, do mesmo capítulo que nós lemos, do capítulo 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9, no finalzinho. Ou melhor, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E pelo fato dele ser íntimo de Deus, e pelo fato dele andar com Deus, pelo fato dele ter uma vida que agradava a Deus, Deus lhe revelou coisas. Deus lhe deu orientações. Para que ele também não perecesse com o restante daquela população. E Deus manda que ele construa uma arca, para que ele e toda a sua família fossem salvos daquele juízo que seria exercido contra aquela geração. O que fazer para entrar na arca? O que fazer para permanecer nela? A arca, irmãos, aqui, no mundo antigo, representava o único meio para que Noé e sua família fossem salvos. O único meio.
Se Noé resolvesse não obedecer a Deus, ele também pereceria. Para nós, nos dias de hoje, essa arca, literalmente, não serve. Mas há um simbolismo aqui nessa arca, para nós, nos dias de hoje, na nova aliança. Cristo. Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, nós, de igual forma como aquela população do mundo antigo, pereceremos. Porque semelhantemente como estava aquela sociedade, da mesma forma, nos dias de hoje. O mundo está perdido. E nós ainda estamos aqui, nesse mundo. Então, o que fazer para entrar aquele que ainda não entrou na arca? Ou seja, aquele que ainda não está em Cristo. Porque diferentemente da arca do mundo antigo, a arca espiritual no qual estou falando que é Cristo, existe a possibilidade de sairmos dessa arca espiritual nos dias de hoje. Dessa arca aqui não existia, porque Deus a havia selado. Mas hoje há a possibilidade, existem inúmeras formas que foram geradas no coração do diabo, de Satanás, para que aqueles que estão seguros em Cristo abandonem a segurança. Eu separei alguns pontos aqui, analisando um pouco da vida de Noé, que é um exemplo para nós, que precisa ser um exemplo para nós. Noé foi fiel, e ele entrou juntamente com a sua família na arca. E da mesma forma nós precisamos ser fiéis a Cristo, sermos fiéis a Cristo. E como nós já falamos, a primeira coisa que me salta aos olhos é que Noé andou com Deus. Versículos 8 e 9, como nós já falamos. Noé andava com Deus. Irmãos, quem anda com Deus se posiciona dentro de seus padrões, se mantém incontaminado do mal. É fato. Andar com Deus gera em nós temor. Andar com Deus nos faz ter comunhão, intimidade com Ele, conhecer aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer. Mas eu quero fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui. Hoje as coisas estão tão distorcidas que quando eu falo andar com Deus, tem muita gente, inclusive de diversas religiões, que aplaudem. Porque tem um conhecimento distorcido a respeito do que significa andar com Deus. Para nós aqui, hoje, na nova aliança, andar com Deus significa se render a Cristo Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: eu sou o caminho. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para que nós estejamos nessa arca espiritual, para que nós estejamos em Cristo, para que nós estejamos no caminho da salvação, temendo a Deus, pertencendo a Deus, nós precisamos nos render a Cristo. Porque quem não tem a Cristo também não tem a Deus. É o que diz as Escrituras. Não é o que diz a religião, é o que diz as Escrituras. Jesus está dizendo aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho
de acesso a Deus. É o único caminho, não há outro. Não há outro. Qualquer outro caminho que se apresente como um caminho que te leve a Deus é mentira, é engano. A Bíblia aponta que só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Nele há segurança, nele há salvação, somente nele. Somente por ele nós somos reconciliados para com Deus. Somente por ele nós nos tornamos amigos de Deus. Somente por ele nós somos feitos filhos de Deus. Está escrito. Está escrito. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só se torna filho de Deus quem se rende a Cristo Jesus, quem recebe a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não apenas isso, também Senhor. Então, assim como Noé andava com Deus no mundo antigo, e por andar com Deus, havia garantia dele entrar na arca e permanecer nela, nos dias de hoje, para que nós sejamos salvos, nós precisamos estar em Cristo. Porque estando em Cristo, nós estamos em Deus. Porque quem pagou um alto preço na cruz do Calvário foi Jesus. E somente por meio dele, nós podemos ser aceitos por Deus. Será que você consegue compreender isso nessa noite? Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem muita gente, eu já falei isso com os irmãos algumas vezes, com alguns irmãos, mas tem muita gente que diz: eu só creio em Deus. Essa fala está equivocada de acordo com as Escrituras, de acordo com o que nós estamos falando nesse momento. Porque o padrão para que nós possamos crer em Deus está em Jesus. Está em reconhecermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. 1 João capítulo 2, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Olha o que está escrito. Quem é o Pai? Deus. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Está escrito, está registrado para nós. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós. Então, amados, quem anda com Deus é aquele, nos nossos dias, é aquele que tem a Cristo Jesus. Quem anda com Deus se posiciona dentro dos padrões que Cristo Jesus estabeleceu, é obediente, tem a Jesus como Salvador, mas também o tem como Senhor. Entende que para entrar nessa arca espiritual, precisa entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado que conduz à salvação. Sabe que precisa renunciar a si mesmo. Sabe que precisa a cada dia levar a sua cruz. Sabe que em algum momento vai padecer perseguição, por amor ao Senhor e por amor à palavra. Mas sabe também que se perseverar até o fim, tem uma coroa preparada, esperando para aquele que chegar lá no final. E essa é a garantia que Ele nos fez, a vida eterna.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que nós possamos entrar ou permanecer na arca, nessa arca espiritual que simboliza Cristo, nós precisamos nos manter incontaminados do mal. E foi o que Noé fez. Foi o que Noé se preocupou em fazer. Precisamos ter comunhão, e ter comunhão significa conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Somente vindo à igreja? Não. Não. Vir à igreja é extremamente importante, nós temos sempre falado sobre isso. Participar ativamente dos cultos, render graças ao Senhor é extremamente importante. Mas você, individualmente, também precisa fazer a sua parte. E como é que eu conheço a Deus? Como é que eu conheço a Cristo? Como é que eu conheço os seus propósitos? Lendo as Escrituras, meditando nas santas e sagradas Escrituras. Jesus disse: conheceis as Escrituras. Ele nos mandou conhecer as Escrituras, irmãos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Noé conhecia Deus, porque andava com Ele, porque respirava a Deus. O lamaçal em volta dele não podia influenciá-lo, sabe por quê? Porque os olhos dele estavam fixos somente em Deus. Ele só tinha olhos para Deus. Por isso não foi difícil para ele obedecer a Deus. Por isso que quando Deus revelou para ele o que iria fazer, ele simplesmente obedeceu, ele temeu, ele era temente a Deus. E obedeceu. Humanamente falando, o que Deus mandou ele fazer era algo insano. Loucura, irmãos. Mas ele temeu, sabe por quê? Porque a ordem vinha de Deus, a quem ele conhecia, com quem ele possuía intimidade, a quem ele temia. E nós? Cristo está às portas. Cristo está às portas. Daqui a pouco a arca espiritual, as portas serão fechadas. E como eu falei, diferente da arca do antigo mundo, do velho mundo, na arca espiritual dos dias de hoje é possível sair dela. Como anda a sua vida para com Deus? Como anda a sua comunhão para com Deus, a minha comunhão para com Deus? Será que eu não estou a ponto de pular da arca? Lembrando que assim como no mundo antigo, só há salvação dentro da arca. Só há garantia de vida quem estiver dentro da arca. Quem não estiver, vai morrer, vai perecer. Vai sofrer o juízo de Deus, como aconteceu com o povo antigo. Quem anda com Deus, confia. A arca era apenas um objeto, um grande objeto flutuante. Eu sinceramente esqueci de pesquisar, mas acho que é leme. Aquele instrumentozinho lá no fundo da embarcação que dá a direção. Ela não tinha leme. Essa arca que Noé construiu não tinha leme. Não tinha o timão que fica lá em cima para direcionar o leme. Não tinha. Ele simplesmente creu. Imagina alguém entrar numa embarcação sabendo que não tem leme, que não tem timão para governar o leme. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha comunhão com Deus e ele confiou plenamente em Deus. Ele sabia que Deus tinha a melhor direção para ele.
as águas subissem e levassem aquela embarcação, aquela grande embarcação sem leme, porque quem governaria aquela embarcação era o próprio Deus. Como anda a sua vida, como anda a minha vida, como anda a nossa vida? Será que nós temos a plena confiança de que de fato Cristo está voltando? Será que temos de fato essa certeza de que Cristo está às portas? Ou será que nós estamos muito preocupados com as coisas desse mundo? Porque o texto aqui nos mostra, no versículo, deixa eu voltar para lá, versículo 3, Gênesis 6:3, chegando. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amados, há duas linhas de interpretação, eu estava pesquisando isso. Uma delas diz respeito ao tempo de vida do homem. E a outra refere-se ao tempo em que Noé, melhor dizendo, construiu a arca. E ele pregava enquanto construía a arca. Ele pregava. Deixa eu procurar aqui a referência. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro 2, 5. Diz o seguinte, 2 Pedro 2,5: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Enquanto Noé construía a arca, aquele objeto louco que Deus havia ordenado, ele pregava. Mas a população ao redor dele estava tão preocupada com os seus próprios afazeres, estava tão preocupada com se casar, com dar em casamento, com o seu dia a dia, com as coisas desse mundo, estavam tão presos às coisas desse mundo, tão entorpecidos com os cuidados desse mundo, que eles não puderam ouvir, que eles não puderam compreender a gravidade do que estava acontecendo. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui e refutar. Muita gente, quando se fala, principalmente de textos do Antigo Testamento, e vem Deus exercendo juízo, chama o meu pai de tirano. O meu pai, o nosso pai, não é tirano. E a prova disso foi o que a gente acabou de ler. É o que eu estou acabando de dizer para nós aqui. Por quê? Porque apesar de Deus ter exercido a sua justiça, esses 120 anos representam a graça e misericórdia sendo oferecida para aquela geração pecaminosa. Era a oportunidade que Deus estava dando para que houvesse arrependimento para aquelas pessoas. Todo aquele tempo eles tiveram a grande oportunidade de se arrependerem, de se voltarem para Deus. Em todo aquele tempo, em todo aquele período, em que talvez por estarem com seus corações tão entorpecidos com as coisas do mundo, tão endurecidos pelo engano do pecado, que provavelmente, talvez até caçoavam de Noé, talvez chamavam-no de louco, pelo que ele estava fazendo.
Mas o próprio Noé, que era um homem justo, também serviria para que a condenação daquelas pessoas fosse maior. Por quê? Porque ele dava testemunho de Deus. E eles não quiseram observar. Além daquilo que Noé pregava sobre o juízo de Deus que viria sobre aquele mundo antigo, Noé também demonstrava isso com suas atitudes, como nós já lemos aqui. Amados, e nós? Você que está aqui nessa noite, você já se rendeu a Cristo Jesus? Assim como não havia salvação fora daquela arca do mundo antigo, também não há salvação fora da arca espiritual, que é Cristo nesses dias. Não há, não se engane. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro nome. Não há. O único nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. O único que pode te salvar, o único que pode me salvar, o único que pode nos conduzir para Deus é Jesus. Não há outro. Não há outro. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem ter assumido um compromisso com o Senhor. Talvez você tenha vindo essa noite por conta de um convite. Mas aprove a Deus que você ouça isso. Que sem entrar na arca não há salvação. Como não houve para esse povo do mundo antigo, também não há, nem para mim, nem para você, se nós não entrarmos e se nós não permanecermos nessa arca. Na arca espiritual que é Cristo. Como tem sido a sua vida? Quem é você quando não tem ninguém vendo? Quem é você quando você está com você mesmo? Apenas com os seus pensamentos? Quem é você? Você é um desses, como Noé, que foi fiel a todas as orientações que Deus deixou? Noé buscava a Deus, servia a Deus, conhecia a Deus, e foi fiel a todas as instruções para a construção da arca. Foi fiel. E ele entrou na arca com toda a sua família, e toda a sua família foi salva. Por quê? Porque não houve transgressão da parte de Noé em tudo aquilo que Deus disse para ele. E nós? Como é que nós temos vivido? Você tem dado ouvidos à voz dos profetas que pregam a palavra, as orientações? Temos dado ouvidos? Temos ouvido? Porque quando a gente não dá ouvido, é como se nós estivéssemos prestes a pular da arca, se é que isso já não aconteceu, dessa arca espiritual. Quem somos nós? Quem é você diante do Senhor? Será que de fato você está nessa arca espiritual? Amados, vou voltar aqui. Quero ler um texto com vocês. Mateus 24, versículo 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Viu aqui? Na palavra? Estavam tão preocupados
tão assoberbados com as coisas do mundo, que ficaram extremamente distraídos e quando aconteceu foram pegos de surpresa. Pegos de surpresa. Porque não deram ouvido à voz do profeta, que incansavelmente os advertia. Será que você tem feito isso? Será que você tem agido como esse povo aqui? Ignorando. Sabe o que destruiu esse povo, irmãos? Obviamente foi o pecado. Mas nesse caso aqui, especificamente, a indiferença ao caminho da salvação. Eles ouviram, eles viam. Aliás, um outro detalhe muito importante que eu observei aqui na leitura, é que Deus foi tão misericordioso, mas tão misericordioso para com todos eles, a ponto de que os animais, sobrenaturalmente, fossem enviados até a arca do mundo antigo. Como Noé conseguiria fazer isso? Não faria. Foi pelo poder de Deus. Mais uma evidência de Deus estar estendendo a mão para aquele povo perdido, para aquela geração perdida, inimiga de Deus. Porque para aqueles animais irem para a arca somente pelo poder de Deus. Somente pelo poder de Deus. E eles foram. E entraram na arca. Só que eles estavam distraídos. Com seus casamentos, seus trabalhos, com suas produções, com seus programas de TV favoritos, suas séries, seus jogos de videogame. Estavam distraídos com a sua religiosidade. Ficaram distraídos. E não puderam entrar. E por estarem distraídos, não conseguiram perceber que Deus os estava dando a oportunidade de arrependimento. Em nome de Jesus, não se distraia. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos distrair, irmãos. Porque se não estivermos nessa arca espiritual, pereceremos. O único meio de salvação é somente por Cristo, é somente em Cristo. O que tem causado frieza no seu coração? Desculpa falar, por que é que eu não te vejo aqui em todos os cultos? Claro que isso não é para todo mundo. Por quê? O que há? Qual é a desculpa para não estarmos juntos? Qual é a desculpa para não estarmos congregando, para não estar incentivando, encorajando um ao outro? Qual é a desculpa? Por que você não tem vindo regularmente? Por quê? Hoje eu fui muito edificado, eu e o evangelista Rodrigo. Fomos numa visita, minha esposa não estava, meu fiel escudeiro. Obrigado, pastor, pelo presente. E nós fomos, gente, pensa numa pessoa cansada no dia de hoje. Sou eu. Mas como eu saí dali renovado. A irmã dando testemunho do poder da oração. E ela orou e pediu a Deus. E no domingo que vem o jovem será batizado. Passará pela... Gente, eu tive que chorar, né?
O avô dele chorou, falei, eu vou junto também. Porque eu fui edificado por ver o poder da oração de uma mãe que ora, que dobra os seus joelhos, que está focada no céu, nas coisas que vêm do alto, não nas coisas que estão presas nessa terra, não. Apesar da vida difícil que ela tem levado, muito trabalho, eu pude ver, eu pude sentir, eu e o Rodrigo sentimos ali a presença do Espírito Santo. Noé andava com Deus, nós também temos que andar com Deus em todo o tempo. Gente, eu me lembro de uma criança chegando lá em casa, no encontro, e ela começou a chorar. A gente não tinha começado ainda, e ela começou a chorar, porque tinha pensado que os louvores já haviam acabado. Por que a gente não tem um coração como esse? O que está acontecendo? Do que adianta você vir de vez em quando? Será que você tem orado na sua casa? Será que você tem buscado? Será que você tem se enchido do Espírito Santo sozinho ou sozinha? Será que você tem feito isso? Noé andava com Deus. Noé conhecia Deus, Noé tinha intimidade com Deus. Noé tinha revelação. Por ter intimidade, ele teve grandes revelações de Deus. Teve instrução de Deus. Por conta do comprometimento que ele assumiu com Deus e que Deus fez com ele. Deus fez uma aliança com ele. Só se faz aliança com quem você tem intimidade. E Deus faz uma aliança com Noé. Fez uma aliança com Noé naquele período. Você está comprometido com Cristo? Estamos comprometidos com Cristo? Se não estivermos, irmãos, não há salvação. Aquele povo ignorou durante 120 anos todas as demonstrações de graça, de misericórdia, de longanimidade de Deus. Deus suportou, Deus, ele já havia decretado em seu coração o juízo sobre aquele mundo antigo. Porém, para aqueles que chamam o meu pai de tirano, ele ainda deu mais 120 anos. E mais 7 dias depois, antes que o dilúvio caísse. Para que o povo se arrependesse. E não apenas isso, Noé pregou, como nós já falamos aqui. E não apenas isso, ele deu demonstração do seu sobrenatural poder, de que era ele quem estava fazendo tudo aquilo, ao enviar os animais sobrenaturalmente para um lugar só. E ainda assim eles não quiseram ver, porque estavam tão distraídos com as coisas do mundo, tão distraídos com a violência que tanto amavam, com a imoralidade que tanto buscavam. Deus estava enojado deles, mas ainda assim suportou por mais 120 anos. Esperando que algum daqueles ali se arrependesse. Mas não houve arrependimento. Não houve. Não houve arrependimento. A palavra do Senhor declara, Isaías capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Deus quer perdoar, mas tem que ser da forma dele. O que muita gente não consegue entender e não quer entender é que tudo passa pelo padrão de Deus e não no nosso, irmãos. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que está escrito. Deus estabeleceu isso. Se o homem se arrepende, ele está de braços abertos para perdoar. E vejam as evidências que nós estamos dando aqui, de que Deus estava pronto para perdoá-los, apesar de já não estar suportando o pecado da humanidade daquele período. E hoje tem acontecido da mesma forma. Tem gente que zomba, tem gente que critica, perguntando: mas eu já ouço minha avó falar há muito tempo que Jesus está voltando. Sim, mas essa aparente demora é para que haja arrependimento. Essa aparente demora para muitos é para que se arrependam. Mas acontece ao contrário, eles descem cada vez mais nas suas práticas pecaminosas. Eles decaem cada vez mais em suas práticas pecaminosas. Como diz a palavra, um abismo vai chamando outro abismo, um abismo vai chamando outro abismo. Eu sou prova disso, irmãos. Eu sou prova da longanimidade de Deus. Eis-me aqui. Sou prova viva de que Jesus perdoa. De que Ele teve muita misericórdia. De que Ele foi longânimo, Ele suportou a minha inimizade contra Ele durante muito tempo. Quase 30 anos. E como tem sido a sua vida? Tem sido digna para entrar na arca ou permanecer na arca? Tem sido digna de estar sendo fiel à aliança? Como tem sido? Você não precisa responder para mim. Você que veio convidado de alguém, será que você não reconhece que se você não estiver sem Cristo, você está perdendo tempo e correndo um grande risco? Será que você não vê que esse mundo não tem nada de bom para te oferecer, que tudo é ilusório? Será que você não consegue compreender que os prazeres que o mundo oferece são para anestesiar você de uma realidade que você ainda não consegue enxergar, mas que está sendo dita nessa noite? De que se você não estiver em Cristo, não há salvação. A sua alma vai perecer no inferno. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,15 está escrito isso. Não perecer é não ter a sua alma lançada no inferno. Deus está te chamando nessa noite ao arrependimento. Deus está te convidando a entrar nessa arca espiritual e ter vida, e vida em abundância. Deus está te chamando para um concerto, para uma aliança. Talvez você esteja vivendo uma vida fora do padrão de Deus. Talvez você esteja vivendo longe de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida de religiosidade. Eu não sei. Mas o que Deus quer mesmo é que você se comprometa com Ele, que você tenha uma aliança com Ele. Porque não adianta se enganar. Quem engana mente. E os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Está escrito. Não se engane.
Você pode enganar você mesmo, eu posso me enganar, mas a Deus ninguém engana, de Deus não se zomba. Precisamos aproveitar o tempo que se chama hoje. O amanhã não existe, irmãos. Como diz o nosso pastor, não é à toa que é chamado de presente o dia que se chama hoje. Então, se você está ouvindo a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração, mas se renda a Cristo em nome de Jesus. Se renda a Cristo enquanto há tempo. Se renda a Cristo enquanto você pode estar na arca. Enquanto a porta dessa arca espiritual ainda está aberta. Porque depois que ela fechar, ela não se abrirá mais. Depois que ela se fechar, o que restará será o juízo de Deus. Porém, nesse momento, a graça e a misericórdia ainda estão disponíveis para todos. Todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que se achegam arrependidos de seus pecados. Fala para Deus quem você é. Conta para Deus quem você é. Conta para Deus aquilo que você tem feito que o desagrada. Porque Ele está pronto para te perdoar. Ele não veio te julgar. Ele veio te perdoar. Ele veio salvar e libertar aquilo que se havia perdido. E eu sou prova disso, irmãos. E é por isso que eu estou dizendo isso nessa noite para você. Porque um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, salvou alguém como eu. Ele pode salvar a você também. Ele pode restaurar você, tirar qualquer sorte de vícios da sua vida. Ele pode te libertar. Basta que tão somente você confesse de todo o coração a Ele, para que você não saia da arca, dessa arca espiritual. Aquele povo antigo rejeitou, apesar do tempo que Deus deu. Apesar das evidências da demonstração de misericórdia, de graça, de longanimidade de Deus. Nosso Pai não é um tirano, Ele é justo. Ele deu tempo. Ele mostrou qual era o padrão dele, Ele deu tempo, Ele esperou. Mas o texto diz que o povo continuamente pecava. Continuamente se charfundava mais na lama do pecado, ao invés de ter um arrependimento genuíno, ao invés de se voltarem para Deus. E isso tem acontecido nesses dias, semelhantemente como nos dias antigos. Isso tem acontecido nesses dias. E infelizmente acontece também dentro da igreja. Por isso que nós estamos sendo levados a dizer que pode-se se sair da arca espiritual. É possível que se perca a salvação, sim. Se nós não andarmos em conformidade com a vontade de Deus, expressa através de Cristo Jesus nas Escrituras. Se nós não tivermos a Jesus como nosso Senhor, como foi dito hoje, na nossa primeira aula, na nossa aula inaugural do alinhamento doutrinário, se nós não tivermos a Cristo como Senhor, Ele também não será o nosso Salvador. Tem gente que só quer Jesus como Salvador. Agora eu estou salvo. Agora eu sou de Jesus, agora... Eu me lembro de um relato de alguém que havia passado pelo batismo nas águas e de repente sumiu da igreja. E aquele pastor foi visitar a pessoa. E a pessoa, não, agora eu estou salva. Já me batizei, agora eu estou salva. Agora ninguém me segura, agora eu estou salva. Será? Será que uma vez, depois de ter entrado na arca, ela não saltou da arca? Com essa atitude? Ela não pulou dessa arca espiritual? Não foi seduzida
por alguma coisa desse mundo, ou por alguma mentira tão batida pelo nosso pastor, que tem se falado, se contado na internet. Eu espero que você não tenha sido contaminado por nenhum desse vírus satânico, diabólico, de mensagens da internet, que tem desvirtuado, que tem desviado a muitos da fé em Cristo Jesus, falando que não se deve congregar. Como não se deve congregar? Se a palavra nos mostra isso, que quanto mais se aproxima o tempo, mais nós devemos estar juntos, mais nós devemos congregar. Veja o ardil do diabo. E tem gente ensinando que isso não é necessário, pregando contra a autoridade na igreja. Tem muita gente fazendo isso. Tem gente achando que não precisa se submeter à liderança na igreja. Isso é bíblico. Se não tivesse que se submeter, o Espírito Santo não teria dado pastores, apóstolos, mestres, profetas. Lá em Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Se não fosse necessário, o Espírito Santo não teria levantado pessoas assim. Vejam os ataques que a igreja tem recebido. E por aí vai. É gente dando data da volta de Jesus. E milhares de pessoas acompanhando, seguindo. De coração, irmãos, eu espero que você não seja um desses, dando ouvido. Porque uma coisa que eu já observei, todas as vezes que pessoas desse tipo vão para a internet pregar contra a palavra, aqueles que dão ouvidos ficam como se enfeitiçados. O que está por trás dessas coisas são demônios. São demônios, é uma advertência que eu faço para você. Demônios. São demônios. Porque não é possível que uma clareza tão grande na palavra, como por exemplo congregar, se a pessoa ler, é claro, ela ouve um lunático, alguém completamente fora do padrão de Deus, falando dessas coisas, de que não precisa congregar, e cai nessa mentira. Por que ela cai? Porque são demônios que estão agindo. Isso é muito grave. Eu ouvi um relato, estou finalizando, eu ouvi um relato de uma mãe cujo filho estava assistindo uma série que essa série distorcia a palavra de Deus. E pelos relatos que ela me falava, aquele menino parece estar possesso. E ela disse que aquele garoto não era daquela forma. Era uma criança, era um jovem obediente. E ela falou: poxa, mas ele não sai para nada. Ele só vive dentro do quarto. Ele não se mistura com ninguém. E de onde vem esse mau pensamento? De onde vem esse mau comportamento? Fora as coisas que ele fala para ela. Sabe de onde vem? Do inferno. Esse menino está endemoniado. Foi o discernimento que eu tive. Ele não precisou sair de casa. Saltou da arca. Pulou da arca. Então vejam o quanto é grave, irmãos. Vejam o quanto é grave não dar ouvidos à voz do profeta. Não dar ouvidos à orientação que temos recebido aqui. As orientações que temos recebido aqui são feitas por amor, para preservar a sua alma, para preservar a minha alma, para nos manter na arca espiritual que é Cristo, para nos mantermos incontaminados do mal. Mas infelizmente muitos não têm dado ouvidos. E por conta disso, Deus não opera na desobediência. Satanás é quem sai ganhando. Ele se aproveita. Ele se aproveita.
Ele encontra brechas, ele encontra portas abertas quando nós não obedecemos. Quando nós não obedecemos, Deus não opera, irmãos. E se Deus não opera, o inimigo vai encontrar brechas. Então nós não podemos abrir mão, nós não podemos, desculpa a expressão, dar mole nesses dias. Quem errou, errou. Não há mais tempo de errar. Cristo está às portas. O que nós precisamos fazer é nos fortalecermos no Senhor. Fugirmos da aparência do mal, nos cercarmos dos nossos irmãos, daqueles que professam a mesma fé que a nossa. Evitarmos amizades que não professam da mesma fé, porque elas serão dirigidas, direcionadas por Satanás para te levar para o abismo, para te levar a saltar da arca. Em nome de Jesus, para aquela geração, irmãos, chegou o dia em que a graça acabou. Para nós, a porta da graça ainda está escancarada, mas um dia ela vai fechar. Ainda dá tempo de você que está prestes a saltar da arca, de fazer um concerto com o Senhor e permanecer nela até o fim. Ainda dá tempo de você que ainda não entrou nessa arca espiritual, que é Jesus, de entrar e permanecer nela até o fim. Mas eu quero te divertir de uma coisa, como foi dito aqui nessa manhã. Não há garantias, mesmo estando nessa arca espiritual, de que haja integridade no seu corpo físico. Ele poderá sofrer, porém uma coisa é certa: a sua alma está guardada. A minha alma está guardada no Senhor, está escondida em Deus. É possível que o nosso corpo físico sofra algum tipo de dano, é possível. Porém, a nossa alma está guardada, está escondida em Deus. E se eu morrer nesse período? Jesus, ele fez uma promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que o nosso corpo se corrompa por conta de qualquer coisa, enfermidade, perseguição, nós estamos guardados no Senhor. E eu vou finalizar aqui com um texto lá no Apocalipse, no capítulo 21. O dia chegou e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Mas vem uma advertência. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus fez uma promessa, e Ele vai cumpri-la. Você pode se colocar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. O povo da antiguidade não aproveitou os 120 anos, mais 7 dias, que Deus deu para eles, para que se arrependessem e se voltassem para Deus. Não aproveitou. Apenas a família de Noé entrou, porque perseveraram, foram obedientes, em meio a uma sociedade antiga, charfundada na lama do pecado, na imoralidade, na violência, como nos nossos dias. Noé nem sua família se contaminaram, porque estavam com os olhos fixos em Deus. E da mesma forma nós. Assim como Pedro, quando andou sobre as águas. Enquanto Pedro fixava os seus olhos em Cristo, ele não via as circunstâncias, ele não observou as circunstâncias sobrenaturais na qual ele estava. Mas quando ele começou a olhar para um lado e para o outro e viu as circunstâncias, ele começou a afundar. Que você não esteja com seu coração ligado a esse mundo. Que o seu coração não esteja enraizado nesse mundo, nas coisas desse mundo, porque tudo isso vai passar. O exemplo disso é quando alguém cai doente, fica internado no hospital. Nada mais importa a não ser melhorar, receber alta e sair dali. Nada mais importa. E para quem morre, pior ainda. Enquanto geralmente quem deixa algum dinheiro, os familiares já estão se degladiando. O que morreu, acabou. Todas as conquistas, todo o ajuntamento de metal que ele fez, já não fazem mais nenhum sentido para ele. A Bíblia declara, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento ou o juízo, como diz a palavra. Um dia Deus há de julgar a todos por algo que Ele deu, a vida. E como nós falamos no início, nós fomos criados para o louvor e glória do nome do Senhor. E se no dia que você chegar diante do Senhor e sua vida não apresentar isso, haverá condenação. Se eu chegar diante do Senhor com minha vida sem que ela engrandecesse o nome do Senhor, haverá condenação. Mas Deus tem nos dado tempo, irmãos, amada igreja do Senhor, para que haja arrependimento de pecados, para que nos voltemos para Ele de todo o coração, para que tenhamos uma mudança genuína de vida, para Ele, para a glória do nome dEle, para engrandecer ao nome dEle. Não é porque o pastor pede para você ser mais fiel e vir aos cultos, não, porque há uma preocupação em estarmos juntos e nos edificarmos, porque sabemos que os dias são maus. É por isso,
Não é porque o pastor deseja ver uma igreja cheia. É bom ver uma igreja cheia, sim, mas o propósito não é esse. O propósito é que todos sejam edificados. O propósito é que todos estejam preparados para aquele grande e glorioso dia. Esse é o ponto, esse é o foco. Para que ninguém fique para trás, para que ninguém salte da arca espiritual que é Cristo, para que ninguém fique para trás, para que ninguém seja deixado para trás, para que ninguém seja enganado pelas mentiras que o diabo tem lançado contra a igreja. Esse é o propósito. Quando há um clamor para que estejamos juntos, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias da semana, é por causa disso. É por causa disso. É por sua causa, é por minha causa, é por nossa causa, para que estejamos juntos, nos animando, nos edificando, nos corrigindo, nos encorajando a permanecermos firmes e fiéis. É para isso, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para o louvor da sua glória, Senhor, para a glória e honra do seu nome santo, Deus. E eu venho clamar a Ti, Senhor, e eu venho te pedir, Pai querido, para que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar melhor, Senhor, em cada coração, Pai, aqui nessa noite, Pai. E aquele que não está andando conforme a Tua vontade, Pai, que o Teu Espírito Santo venha constranger, Senhor. Aquele que não está andando conforme o Teu querer, Senhor, que seja constrangido pelo Teu Espírito Santo. Aquele, Senhor, que não assumiu um compromisso contigo, Senhor, que venha assumir esse compromisso, Pai. É no Teu nome, Jesus. Se não estivermos em Ti, não haverá salvação. Tu és o autor da vida. Tu és Senhor, Pai. Em nome de Jesus.